Olá pessoal, dando prosseguimento no estudo das resoluções previstas aí no concurso de vocês, hoje a gente vai enfrentar a resolução 46, que como vocês irão perceber, é uma resolução de fácil compreensão, mas o nosso papel é sempre trazer para vocês os apontamentos necessários que podem ser cobrados pelo examinador, caso ele venha trabalhar com essa resolução, e que talvez num estudo isolado aí você não conseguisse perceber tais peculiaridades. A resolução 46, ela estabelece equipamentos de segurança para as bicicletas, aí conforme lá a disciplina, o artigo 105.6 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o artigo 5º da revogada resolução 14 de 98. A gente vai dar uma olhadinha nos itens remetidos. Como a gente consignou, sempre que você estiver estudando, que você observar que aquela parte da leitura remete a outro regulamento, você tem o dever de verificar o que o outro regulamento está disciplinando, até para você ter uma compreensão mais ampla do que você está lendo, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que dispõe o artigo 105, inciso 6 do CTB. Ele trata justamente dos equipamentos obrigatórios para a bicicleta. O que uma bicicleta tem que ter para poder circular nas vias? Campainha, certo? Sinalização noturna. Essa sinalização ela tem que ser afixada tanto na dianteira, quanto na traseira, quanto na lateral e nos pedais da bicicleta. E o espelho retrovisor do lado esquerdo. É isso que disciplina o CTB. O artigo 5º da Resolução 14, que foi revogada pelo 912, ele só faz remeter, ele não disciplina os equipamentos obrigatórios para a utilização da bicicleta, ele só remete para o artigo 105 do CTB que a gente acabou de ler, tá certo? Mas está aí os dois preceitos para você conferir. Bom, já que a gente vai trabalhar com uma resolução que trata das bicicletas, né, dos equipamentos obrigatórios para uma bicicleta poder circular nas vias públicas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer qual é o conceito de bicicleta. Parece algo primário, mas se você vai se submeter a um certame público, você tem que, no mínimo, conhecer o conceito legal da bicicleta. Como está preceituado no CTB? Está no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro e o conceito é esse aí, ó. Bicicleta, veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste código, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. Pessoal, bicicleta é um ciclo. Se você tiver curiosidade, abra aí o anexo 1 do CTB e você vai encontrar a definição de ciclo. Ciclo é um veículo de propulsão humana dotado de pelo menos duas rodas. Por que eu estou dizendo isso? Chamando a atenção. Disse pelo menos duas rodas. Porque se você for utilizar uma faixa, uma ciclofaixa ou uma ciclovia, como ciclofaixa e ciclovia são destinadas exclusivamente para os ciclos, uma estrutura composta de uma roda, como aquelas circenses, e que alguns indivíduos utilizam para fazer malabarismo em sinais, não é considerado, para efeitos legais, como sendo um ciclo. É uma estrutura, um objeto que, em tese, não poderia circular na ciclovia e também como na ciclofaixa. Já que eu citei ciclovia e ciclofaixa, você deve conhecer a diferença de uma para outra, porque bicicleta circula por essas vias. A ciclofaixa, ela é estruturada, ela é na engenharia de tráfego, ela é colocada ali ao lado da faixa de rolamento. E a ciclovia, ela é em separado, ela não está alocada ao lado da faixa de rolamento dos veículos, e sim numa área isolada. Eu vou dar um exemplo. Para quem é de João Pessoa, a gente tem a Beira Rio, que é uma avenida famosa aqui na cidade. Ali você encontra uma ciclofaixa, perdão, uma ciclovia. Ela está no meio do canteiro, ela é separada da faixa de rolamento dos veículos automotores. No Cabo Branco, na orla do Cabo Branco, você tem uma área extensa de ciclofaixa devidamente sinalizada ao lado da faixa de rolamento dos veículos automotores. E em determinados pontos você também encontra ciclovia, quando adentra um pouco para
para praia, né? Aí se transforma ali de ciclofaixa para ciclovia. Então a diferença é esta. Estou trazendo essas distinções para que vocês saibam que onde houver ciclofaixa e ciclovia, essas faixas, né, são destinadas exclusivamente para ciclos, tá certo? A bicicleta, portanto, ela deve transitar por esses locais. Bom, vamos adentrar agora ao estudo propriamente dito da resolução. Como o concurso é para nível médio, eu sei que tem muita gente que trabalha, não tem tempo, né, de fazer leituras corriqueiramente, estudando, por isso que a gente faz a leitura com vocês. É como se a gente estivesse pegando na tua mão e fazendo a leitura contigo e os apontamentos necessários para que você faça uma boa prova. O artigo 1º da resolução trata dos equipamentos obrigatórios para se poder transitar com a bicicleta. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, o CTB ele não faz distinção, ele regulamenta de forma genérica, portanto, pelo CTB qualquer bicicleta deve utilizar aqueles equipamentos obrigatórios previstos no Código de Trânsito Brasileiro, que são os mesmos previstos aqui na resolução. Só que na resolução, ela restringe, ela aponta um aro da bicicleta. Veja o que dizer, as bicicletas com aro superior a 20 deverão ser dotadas dos seguintes equipamentos, e repete os equipamentos previstos lá no CTB com algumas peculiaridades. Então, pessoal, uma bicicleta com aro 20 não necessariamente deve seguir essa regulamentação, portar os equipamentos obrigatórios aqui previstos. Porque a resolução, ela ressalva, ela fala com aro superior a 20. Primeiro ponto que eu quero que vocês enxerguem, porque pode ser objeto de questionamento na prova. Segundo ponto, veja, espelho retrovisor do lado esquerdo, igual previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Mas vai além a resolução. Ela diz o seguinte, ó, acoplado ao guidão sem haste de sustentação. Eu trouxe uma figura embaixo que mostra como é esse retrovisor acoplado ao guidão sem haste de sustentação. Como se trata de um equipamento obrigatório, e eu já falei, mas eu repito, o Sistema Nacional de Trânsito tem como pilares segurança e vida, talvez esta regulamentação tente inibir acidentes ciclistas, né? Quando cai da bicicleta, venha se perfurar com a haste desse retrovisor do lado esquerdo, que é obrigatório. Então, não pode haver essa haste de sustentação no retrovisor, tá certo? Portanto, pessoal, essa é outra peculiaridade trazida pela Resolução 46. O inciso 2º do artigo 1º, ele traz a campainha, que, né, é a mesma prevista no CTB, e o inciso 3 fala da sinalização noturna. Só que aqui eles já regulamentam essa sinalização noturna. Ele aponta cores dela. Preste atenção nisso aqui, porque o examinador, se ele quiser, digamos, extrair uma questão para complicar a vida do concurseiro, né? Na seleção pode tudo, inclusive fazer perguntas capciosas, ele pode utilizar dessas cores. O que eu quero que vocês olhem para o inciso 3º do artigo 1º e observem é que só exige cor determinada para os retrorefletores dianteiros da bicicleta, traseiro da bicicleta. Já nas laterais, nos pedais, fica facultado ao proprietário utilizar a cor que bem entender. Agora, se vier uma questão de prova dizendo que a cor dianteira dos retrovisores da bicicleta tem que ser branco ou amarela, está correto. Na traseira, vermelha, está correto. Laterais e pedal não precisa, não determina a cor. Qualquer cor, ao gosto do proprietário da bicicleta, ele pode utilizar. Tá certo? Então, são esses equipamentos obrigatórios. Veja, essa resolução ela faz exceção, que o CTB também não trazia exceção. Então, cuide. Equipamentos obrigatórios da bicicleta só para área superior a 20, ou seja, 21. Né? E tem exceções. E as exceções são muito fáceis também de vocês observarem, que está logo aqui no artigo 2º. A resolução ela diz o seguinte, veja, quando a bicicleta for utilizada para prática de esportes, não se exige os equipamentos obrigatórios. Agora, cuidado, não se exige o espelho retrovisor e a campainha. Agora, os retrorefletores, que é aquela sinalização noturna, é exigido. O examinador ele pode também lhe perguntar
de forma genérica. A resolução 46, ela dispensa as bicicletas utilizadas para a prática esportiva da observância dos equipamentos obrigatórios. Se vier a questão genérica, está errada, porque só dispensa o retrovisor e a campainha, mas os refletores, os retrorefletores, deve estar afixado nas bicicletas. E aí traz o rol de esportes. Eu acho que você, né, se quiser memorizar esse rol, né, o mountain bike, essa de montanha, enfim, eu não acho necessário porque como tem uma cláusula de abertura no inciso 6, e falei outros, então desde que haja regulamentação, qualquer outro esporte pode estar dispensado da exigência desses equipamentos obrigatórios, quais sejam espelho, retrovisor e campainha, tá certo? E assim a gente encerra o estudo da resolução 46. Como hoje a gente começou a tratar de bicicleta, eu vou esgotar com vocês. Qualquer questão que vier cobrando regulamentação desse ciclo chamado bicicleta, vocês vão gabaritar, tá certo? Por quê? Porque eu trouxe, além da resolução que é curtinha, todo o regramento previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E é o que a gente vai ver agora. Veja aí. No capítulo 3 do CTB, que trata das normas gerais de circulação e conduta, vocês terão no artigo 58 esta norma. Perceba, nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia e ciclofaixa, que a gente já fez a distinção, ou também não haja o acostamento, ou quando não for possível a utilização destes por alguma obstrução na via. Os ciclistas eles devem andar nos bordos da pista de rolamento e do mesmo sentido da circulação regulamentada para a via, e terá, por óbvio, preferência sobre os veículos automotores. Tá certo? Então, esta é a regra. Pista dupla, sem ciclovia, sem ciclofaixa, sem acostamento ou obstruído, né? Essas vias que me referi, o ciclista ele deve andar ao bordo da pista de rolamento e no mesmo sentido de circulação. Agora perceba, o parágrafo único, ele diz que a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, ele pode autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores. Agora veja só, em qualquer hipótese não, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Por que ele só menciona ciclofaixa? Porque a ciclovia ele não está do lado da pista de rolamento, ele está num local apartado. Como eu me referi, Avenida Beira Rio de João Pessoa, no canteiro central tem a ciclovia. Aqui ele faz referência só da ciclofaixa, tá certo? Veja qual é a norma do 59. Ó. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicleta nos passeios. Pessoal, tome muito cuidado com isso, porque se a pergunta vier genérica, dizendo que o ciclista nunca, jamais, ele pode transitar montado em cima de uma calçada, de um passeio público, se for terminantemente a questão vier assim, absolutizando, que nunca, jamais, utilizando desses advérbios, você deve responder que não, que a questão está equivocada. Por quê? Porque se houver autorização, desde que haja a sinalização, o ciclista ele pode transitar. Não é comum, mas é permitido aqui no capítulo 3 das normas gerais de circulação e conduta. Os requisitos é autorização e sinalização, tá certo? No capítulo 5, que trata dos pedestres e condutores de veículos não motorizados, existe essa regulamentação do artigo 68, parágrafo 1º, que diz que o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Esta regra, pessoal, ela permite que o ciclista empurrando a bicicleta possa transitar pelo passeio público. E aqui, nesse caso, não precisa de autorização e nem sinalização, porque ele equipara para fins de direitos e deveres ao pedestre. Faixa de pedestre, ele desmontado, ele também tem preferência para atravessar a via. Então, a regra ela é clara nesse sentido. O ciclista desmontado é um pedestre. Pense assim que você não vai ter problema na hora da prova. Já no capítulo 9, que trata dos veículos, eu quero chamar a atenção de vocês, porque se o examinador fizer uma pergunta dessa, derruba muito candidato. Suponhamos que você está lá fazendo sua prova e
tem uma questão dizendo que a bicicleta, considerando a classificação dos veículos, ela pode ser classificada tanto quanto a espécie, né, tanto como de passageiro e de carga. Muita gente vai marcar que está correto. Por quê? Porque a experiência do dia a dia nos permite até concluir dessa forma, que a gente vê muita bicicleta de carga. Bicicleta que a estrutura dela é feita, fabricada para levar cestas, água, por exemplo, garrafões de água. Eu confesso que não teria nenhum problema se houvesse essa classificação, porque na prática a gente vê bicicleta de carga, né? Mas não está previsto no CTB tal classificação. A bicicleta ela é classificada quanto à atração e quanto à espécie. Preste atenção. Quanto à atração de propulsão humana e quanto à espécie de passageiro. Não existe bicicleta de carga, espécie carga regulamentada no CTB. Pode ter sido um equívoco do legislador, mas para fins de prova você tem que atentar a isso, porque se a questão vier nesse sentido, muita gente erra, tá certo? E na seção segunda desse mesmo capítulo 9, que trata dos veículos, dessa classificação, a gente tem o regulamento lá, que a gente já viu no início, que é o artigo 105, inciso 6, que trata dos equipamentos obrigatórios de forma genérica, e essa resolução ela esmiuça, né? Ela traz outros requisitos também, pautado nessa regra geral do CTB. Para a gente dar seguimento, a gente vai adentrar agora no capítulo 15, que talvez seja o mais importante vocês conhecerem, que trata das infrações de trânsito. O artigo 201, ele tem a seguinte disposição: ó, deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar a bicicleta. Essa infração aqui, quem pratica é o condutor do veículo automotor. Então, o que o examinador pode perguntar se trabalhar com essa infração? Qual é a distância que um veículo automotor tem que guardar do ciclista quando vai ultrapassar ou vai passar por ele, né? Há uma diferença, pessoal, entre passar e ultrapassar, né? Se você tem uma via com 3 faixas, sem que haja manobra de troca de faixa, você vem na direita sem o ânimo de ultrapassar, né? Porque a ultrapassagem ela requer uma manobra. Então o condutor ele sai da faixa de origem, passa para a faixa da esquerda, ultrapassa o veículo e retorna para a de origem. O passar é quando não tem, você não faz essa manobra, você passa. Muita gente fala, mas não está ultrapassando da mesma forma? Há uma distinção que também vocês podem observar lá no anexo 1. Passar é você se manter na mesma faixa de origem e passar pelo veículo que está, né, ou engarrafado a via dele, ou em menor velocidade. Ultrapassar sempre requer esta manobra de você deslocar da faixa de origem e para outra ultrapassar o veículo e retornar à faixa de origem, tá certo? Então, tanto ao passar quanto ultrapassar, você deve guardar 1,5 m, 1,50 m. Guarde essa metragem, porque pode ser objeto de prova. Quem assim não observa, passa muito próximo, né, ao ciclista, comete essa infração aqui do 201, que é uma infração média e é penada com multa. O 255, ele já é uma multa destinada ao ciclista, diferente do 201, que é o do condutor de veículo automotor. Veja o que diz o 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta. Veja que está tudo interligado, né? A gente falou agora há pouco que a bicicleta ela não é para transitar sobre passeio público, mas se houver autorização e sinalização, pode. E aqui diz o seguinte, ó, se você conduzir onde não há permissão para tal circulação, ou de forma agressiva, empinando, né, colocando em risco os pedestres, você comete essa infração aqui, ó, infração média, e a penalidade multa. Atente que essa infração tem a medida administrativa de remover a bicicleta. Dá o recibo, né, e remove a bicicleta, tá certo? Não é, a gente na prática a gente não vê a aplicação de tal multa, mas há previsão no 255 do CTB. Prestem atenção nesse regramento referente à bicicleta que a gente está vendo agora, que você não vai perder nenhuma questão no dia da prova. Para a gente finalizar, pessoal, eu trouxe aqui alguns conceitos que peguei lá no anexo 1, já
antecipando para vocês, caso você não abriu aí o anexo 1, né? Não teve curiosidade de olhar. E é importante conhecer o anexo 1, pessoal, porque conceitos salvam vidas, certo? Na hora da prova, quem não conhece conceito legal, fica em dúvida para assinalar a resposta correta. Veja, a bicicleta a gente já viu, né? Que é dotada de 2 rodas, propulsão humana. Bicicletário, quero chamar a atenção de vocês. Geralmente quem mora em condomínio fala, ó, tem um bicicletário lá embaixo. Aí vai e acha e começa a pensar que bicicletário é sempre num ambiente fechado, separado de uma via pública, e não é verdade. O bicicletário é o local na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicleta. Então, se houver, né, um local onde se utiliza para estacionamento de bicicleta na via, né, a lógica no bordo da via ali, é bicicletário, tá bom? Essa é a definição legal. Acostamento, como a gente viu naquele regramento de circulação referente à bicicleta, pista dupla, quando não há ciclofaixa, o ciclista ele deve ir a bordo, no mesmo sentido do fluxo da via. O acostamento tem a definição aí que eu quero que vocês conheçam também, ó. Parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinada à parada ou estacionamento de veículos em caso de emergência e à circulação de pedestres e bicicletas, tá certo? Então, a bicicleta pode circular pelo acostamento, desde que não haja aí um local apropriado, como no caso a ciclofaixa, tá certo? E para a gente finalizar, lembre-se que bicicleta é um ciclo. E ciclo, pela própria definição do anexo 1, é um veículo de propulsão humana de pelo menos 2 rodas, tá certo? Propulsão humana para ser caracterizado como ciclo. Hoje, a gente vê muito circulando nas vias veículos elétricos. E isso aí, agora em 2020, por essa lei 14.071, teve esse acréscimo no CTB. Então, introduziram aí o artigo 134A, onde colocou que o CONTRAN ele vai regulamentar essa matéria. Veja o que diz o 134A. O CONTRAN especificará as bicicletas motorizadas equiparados, não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias. Então, a bicicleta motorizada, ela não é bicicleta, tá certo? Ela não é ciclo, porque a definição de ciclo é que seja de propulsão humana, que o veículo seja de propulsão humana. Bicicleta motorizada não é bicicleta para esses fins, que a gente estudou até agora. Eu só trouxe para que você fique atento que se cair lá equiparando, dizendo que é a mesma regulamentação bicicleta e bicicleta motorizada, não é. Então não perca a questão por falta de conhecimento. Quem vai regulamentar é o CONTRAN. Essa bicicleta, como o próprio dispositivo diz, ela não precisa registrar, não precisa emplacar, mas a sua regulamentação para circular nas vias deve vir do CONTRAN. Tá certo, pessoal? Então, assim a gente encerra o estudo desta resolução e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aí.